Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nesse nosso canal chamado Sociedade Flor de Lis. Já vão se inscrevendo aí, deixando o seu like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E hoje a gente vai tratar de um tema muito querido das pessoas da gnose, e também eu faço esse vídeo especialmente para vocês gnósticos, para as pessoas da gnose, que é um tema muito importante, que é o primeiro fator da revolução da consciência, que é a morte dos defeitos, a morte dos pecados. O mestre Samael dizia que tem 3 fatores da revolução da consciência: a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Então tem nosso amigo Gilberto, esse vídeo também é especial para você, tá, Gilberto? Porque ele foi instrutor da gnose há muitos anos, né? E dizia ali que muitas pessoas na gnose têm muita boa vontade de morrer, de eliminar seus próprios defeitos, de eliminar seus próprios pecados, como dizia o mestre Samael, de eliminar seus egos, de eliminar seus eus, mas não entendem como deve ser feito isso, né? Então ele teve lendo o meu livro, O Aprendiz de Mago, e diz que uma grande pérola aqui para ele foi como eliminar o pecado, como eliminar o defeito, que a partir do livro ele realmente entendeu e começou a eliminar os defeitos, né? E dizia também que naquele tempo lá, eles faziam uma vaquinha, pagavam muito dinheiro para vir uma pessoa de longe lá do México, né, que tinha conhecido o mestre Samael, só para falar o que tinham ouvido o mestre Samael. Que é algo assim bem legal, que eu acho isso, né? Mas não tinha, como diz o próprio mestre Samael, as pessoas estavam apenas como papagaios, repetindo ensinamentos que foram dados pelo mestre Samael, né? Esses ensinos, todos eles são muito importantes da gente saber, mas a gente não pode ser só um papagaio e ficar só repetindo os ensinos do mestre. Então aqui nesse vídeo eu venho fazer um convite a todos vocês gnósticos à prática, porque a prática que ela é importante. Fazer as práticas diárias, que é o que vai tirar vocês da mesmice de ficar apenas repetindo ensinamentos do mestre Samael, do mestre Rabolu, do mestre Laxmini, que seja, apenas repetir ensinamentos. Então, praticando os ensinamentos é que vocês vão ter condições de falar por vocês mesmos das experiências que vocês tiveram. Então, quem sou eu? Eu sou Leonardo Guilarte, autor de 2 livros, terminando o 3º livro, todos nessa linha de eliminação do ego, ensinando como o ego foi eliminado, tá? Então eu tenho uma experiência riquíssima nisso, não estou me envaidecendo, eu fiz um trabalho de eliminação dos egos, inclusive dos eus causa, já trabalhei eliminando os eus causa também, e confesso para vocês que essa dificuldade que o Gilberto teve narrando aí, de conseguir eliminar o ego que as pessoas têm, foi uma dificuldade que eu também passei. O tal do ego, ele é muito difícil de ser eliminado, eles têm muitas e muitas características, estão em muitos níveis da mente, em 49 níveis da mente, e tem vários e vários aspectos, então ele é realmente muito difícil de ser visto, de ser eliminado realmente, ele é muito difícil. Então, contando assim um pouco da minha história, né? Quando eu tinha ali uns 15 anos, me deparei com um site que chamava Natureza Divina. Ali eles falavam sobre a eliminação dos egos, dos pecados, falavam sobre projeção astral, sobre o despertar da consciência, que todos esses assuntos eu tenho aqui no meu canal dando aula sobre, né? Só que eles ainda não tinham assim claramente encontrado que era o mestre Samael que dava aqueles ensinos, que era o mestre Rabolu que dava aqueles ensinamentos. Então eu fiquei com aquele conhecimento, mas aquele conhecimento ele ficou adormecido. Um bom tempo depois, uns 7 anos, deixa eu ver, eu tinha ali uns 23 anos, aí eu comecei a me interessar pelo assunto sobre a Kundalini. E não sabia que o mestre Samael ensinava sobre a Kundalini. Então eu comecei a pesquisar sobre aquilo, né? E aí encontrei no Matrimônio Perfeito do mestre Samael, e aí li ali e finalmente entendi isso que tinha que ser eliminado, os pecados de nós. Mas como fazer? O mestre Samael, ele fala como eliminar os pecados, ele fala para ler o livro
A Grande Rebelião, Psicologia Revolucionária e... faltou um aqui, gente, que eu não estou lembrando, mas é os dois principais, A Grande Rebelião e Psicologia Revolucionária. Esses dois livros, ele fala ali como que ele foi eliminando os erros, no passo a passo que ele foi fazendo, né? Mas o mestre Samael, o próprio mestre Rabolu, discípulo do mestre Samael, ele fala isso também e eu concordo com ele. Ele diz assim no sentido que o mestre Samael entregou as coisas assim muito cruas, muito difíceis de conseguir a percepção. Porque como que o mestre Samael eliminava o ego? Sentava em posição de meditação e durante o dia ele observava algum ego que ele tinha que eliminar. Vamos dizer, por exemplo, o pecado da gula de comer muito no almoço. Ele observou que ele tem uma tendência a comer 3, 4 pratos durante o almoço. Então o que ele fazia? Sentava em posição de meditação, deixava a mente em branco e começava a pensar sobre aquele pecado. E começava a tentar compreender aquele pecado. Então ele pensava, o que é o profundo significado desse pecado? Isso, gente, o profundo significado do pecado, nossa, isso é muito difícil. Isso é coisa assim para heróis mesmo. Eu eliminei muitos pecados e muitos deles foram eliminados sem compreender o profundo significado deles. Então o mestre Samael, o jeito que ele fez, ele detalhou a obra muito bem detalhada. Claro que com isso as consciências que ele recebeu dos egos foram de uma qualidade superior. Mas nossa humanidade não está dando conta de fazer do jeito que ele fez. Quem que tem disposição para ficar sentado 4 horas parado, todos os dias, até receber o profundo significado do ego? O mestre Samael dizia que quando ele ficava sentado muitas horas por dia meditando sobre aquele ego, tentando compreender todos os significados, né? Aí eu vou falar alguns significados para ficar claro para vocês. Por exemplo, esse ego de comer, ele sempre aparece ao meio-dia. Ele aparece ao meio-dia porque eu não tomo café da manhã. Tudo isso é compreensão do ego. Aí ele aparece ao meio-dia nesse horário e ele sempre tem tendências a querer comer mais arroz. Aí esse ego ele sempre tem tendências a preferir comer muito mais carne do que outro. Tudo isso é a compreensão do ego. Parece, quando a gente fala assim de compreender o profundo significado do ego, a gente às vezes imagina que é uma coisa assim de outro planeta, né? Não é, gente, é coisa simples, né? Vamos ver um exemplo aqui. O profundo significado desse ego de comer sempre meio-dia é o quê? É uma tendência hereditária que foi ensinada na minha personalidade quando eu era criança. De que sempre, no meio-dia, todo mundo se reunia para comer juntos. Aí ali originou essa tendência. Pronto, esse é o profundo significado. Não é uma coisa assim de outro planeta, né? São vários significados. Você pega o ego, faz uma lista deles. Esse ego gosta disso, 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 disso. Aí você olha aquela lista com 10 significados daquele ego. E aí daqueles 10 significados, você olha qual daqueles que é mais importante entre os 10. Desses é o profundo significado. E com o profundo significado em mãos, quando pedir a eliminação para a Divina Mãe Kundalini eliminar, ela vai diretamente no ponto fraco do ego. Da mesma forma que nosso corpo ele tem pontos fracos, como aqui a fonte, né? Se der um golpe na fonte, a pessoa desmaia. Boca do estômago, se der um golpe na boca do estômago, a pessoa vomita na hora ou sente o golpe muito forte. Nos órgãos genitais, né? Nos homens, né? Principalmente. Nas mamas na mulher. Né? Então esses são pontos fracos. Só que todos os egos, vamos dizer assim, o ponto fraco deles são diferentes. A boca do estômago de alguns egos, vamos dizer, nas costas. Outra boca do estômago é na garganta, outra é na cabeça. Então cada um tem uma fraqueza. E isso de saber que a origem do ego, o profundo significado daquele ego porque a família gostava de comer junto, por isso que ele se originou, por isso que ele teve esse significado, é o mesmo que dá um golpe à Divina Mãe direto na boca do estômago daquele ego. Então, vai ser muito mais fácil de eliminar ele, né?
Estou falando para os gnósticos, então eu espero que vocês já tenham conhecimento sobre isso. Agora, para quem está iniciando, o ego ele é um pecado. O ego ele realmente é um animal. Então isso também foi algo para mim que esclareceu muito, né? Porque o mestre Samael ele dizia assim que o ego animal, mas a gente não tinha aquela clareza que realmente é um animal. O próprio Gilberto estava falando aí, eu achei engraçado, que ele dizia que ele imaginava um monstro com o rosto dele quando ele pensava no ego. Assim, Gilberto é o guardião do umbral, que é a representação de todos os nossos pecados. Agora, os egos normais, eles são animais. Vou aqui no meu terceiro livro, As Sete Quedas, as crônicas da criação do universo, a criação de Deus. Eu cito aqui os animais que são Zeus causa. Então, assim, temos os pequenos euzinhos, os que são animais minúsculos, e temos os eus maiores, que é vários eus pequenos, vários animaizinhos, vamos dizer, tipo assim, 10 lesmas unidas formam um caramujo, que é um ego. As lesminhas são eus, o caramujo é um ego. Aí 10 caramujos, aí forma, sei lá o que, um polvo, que é maior, e assim vai chegando o ego. Até chegar ao eu causa. O eu causa, eles são todas legiões de pecados formando um único ser. E esses são os mais fortes que a pessoa vai lidar com eles, lutar contra eles, quando está ali na segunda montanha. Então tem a primeira montanha da evolução espiritual, que elimina só esses pequenininhos. Aí na segunda montanha, aí vai lidar com os eus causa. Estou falando para agnósticos mais experientes também. Então, eu fiz uma lista dos eus causa. A partir, Mestre Samael dizia, né, que nem que tivesse palhato de aço, língua de aço, a gente não conseguiria citar o nome de todos os egos, de todos os eus. Agora, os egos, eles não são tantos. Então, dá pra gente citar que a partir dos eus causa, dá para ter uma ideia de como são os eus menores. Por exemplo, teve um aluno que ele estava lutando contra... Tive um aluno que ele estava lutando contra um eu da pornografia. E aquele eu da pornografia, ele era um gato. E aí, quando ele eliminou, ele parou de mexer com pornografia. Ou seja, aquele demônio que tinha dentro dele, aquele pecado, fazia o corpo dele agir querendo buscar sempre aquele estímulo. Com ele eliminado, sumiu. Aí esse aluno, ele pegou e falou para mim que ele queria continuar eliminando esses aspectos da luxúria. Perdão. E aí eu falei para ele, um eu causa da luxúria é o gato. O gato é um eu da luxúria, um dos grandes, um dos mais fortes. E praticamente todos os menores deles são gatos também. Claro que vai ter um ou outro ali que é um animal diferente, mas no geral, os eus causa da luxúria, os primeiros são todos gatos. Aí com isso já fica mais fácil vocês eliminar. Aí eu falei pra ele, né, pra esse aluno meu, que ele ia ser um exterminador dos gatos agora, né? E tá sendo, já eliminou já uns 5, 6 gatos já. Todos esses menores, né? Que são os que têm condição. Então eu vou citar a lista aqui para facilitar para vocês saberem. Para vocês saberem quais que são esses demônios dos 7 pecados capitais que estão dentro de vocês, no interior de vocês, e terem uma noção. Pecados da gula. Porco, que ele é um javali, né? No livro está descrevendo como eu venci cada um deles. Segundo eu causa, raposa da gula, alce da gula, tubarão da gula, girafa da gula, baleia da gula. Esses são os 5 subgenerais, que são, vamos dizer assim, os chefões, né? E a baleia é o general, que é o principal de todos os egos da gula que tem que ser vencidos. E ela é tão grande que ela é maior que o corpo da própria pessoa. Todos os egos eles são vistos com a clarividência, se a gente olhar no corpo da pessoa, a gente vê eles no corpo da pessoa. Então, sei lá, por exemplo, quando eu estava lutando contra a raposa, ela ficava aqui na minha nuca, com o rabo assim nas minhas costas, espiritualmente, né? Então eles ficam assim. Aí já a baleia, ela era maior que meu próprio corpo, olhando com a clarividência.
E com isso também, gente, é extremamente importante quem quer achar esses egos dentro de si mesmo, se auto-observar, olhar para dentro de vocês e observar as coisas que vocês fazem dentro do dia. Por exemplo, por que eu dei essa coçadinha aqui agora? Será que é um ego do movimento? O que é? Será que é um ego? Será que é alguma coisa? Não é nada? Como que eu estou me sentindo agora dando essa aula? Será que eu estou me sentindo orgulhoso por estar dando essa aula? Aí, opa, olhei no interior, um orgulho, aí você encontrou o pecado. Você encontra o pecado e vai trabalhando para eliminar eles. Tem que ser os menores. Ego encontrado é ego eliminado. Precisa encontrar esses pecados para ser eliminados. Vocês que querem eliminar os egos, vocês têm que virar especialistas em encontrar os pecados. Se não conseguem encontrar os pecados, eles nunca vão ser eliminados. Claro também que não é só encontrar. Encontrou, primeiro passo. Segundo passo, pedir à Divina Mãe a eliminação. Terceiro passo, compreender o pecado. Quarto passo, continuar atacando até ele morrer. Então, são os 4 passos da eliminação do pecado. Esclarecimento. Como eu devo eliminar um ego? Vocês fazem desse jeito. Anota aí no papelzinho para vocês não se atrapalhar. Porque o que tem de gente que fica errando essa frase não é brincadeira. Mãe Divina, elimina esse ego da gula de comer ao meio-dia. Viu como tem que ser específico? Aí você fala qual ego que você quer eliminar. Vou dar aqui o exemplo do nosso aluno aqui, o Wister. Ele queria receber as iniciações na magia dos elementos. Aí eu falei, não, vamos dar essa iniciação de graça para ele. Para ele receber a iniciação, ele tem que eliminar um ego. Qual ego? O ego da preguiça. Aí eu tirei o ego de dentro dele, botei ele do lado do corpo dele. Por que eu posso fazer isso? Porque eu já atingi a autorrealização. Então eu posso fazer isso. Tenho a capacidade de tirar os egos de dentro da pessoa que eu quiser, botar os que eu quiser e eliminar os que eu quiser também. Mas a gente não elimina os egos das outras pessoas, porque eles são das outras pessoas, as próprias pessoas têm que eliminar os egos. Então, usando a magia, eu tirei o ego de dentro dele. Aí na hora que o ego saiu de dentro dele, era uma capivara negra de olhos vermelhos. Inclusive também é um dos pecados capitais da preguiça. Só que esse não era um capital, senão ele não teria vencido. Aí ela saiu de dentro dele. Quando ela saiu, ela ganhou forma humana. Então ela ficou como se fosse um humano, com cabeça de capivara e pelo pelo corpo. Veio andando, parou na minha frente e falou assim: ele não vai conseguir me vencer. Eu não vou deixar ele me matar. E falou mais um tanto de ameaça lá, que eu não lembro direito, mas no livro está bem relatado. Aí eu falei, boa sorte. Aí o Wister achou que eu estava falando para ele, mas eu estava falando para ela, boa sorte. E aí quando o Wister, ele ia pedir a eliminação, estou ensinando o erro dele para vocês verem como que é o erro, para vocês fazerem o certo. Então quando ele ia pedir a eliminação, ele falava assim: Divina Mãe, elimina o pecado da preguiça. Divina Mãe, elimina o pecado da preguiça. E ele estava se dedicando. Ele passou... Pecado capital. Divina Mãe, elimina o pecado capital da preguiça. Detalhe, hein? Ele estava tipo assim, começou o joguinho agora, em vez de matar os primeiros monstrinhos, já estava querendo atacar o chefão de uma vez. Não tinha a arma certa, não tinha a armadura certa, não tinha a magia certa, não tinha nada certo, mas quer vencer o chefão. Não vai vencer o chefão. Todo jogo começa eliminando os monstrinhos menor, aí vai ficando forte, vai arrumando armas melhores, vai arrumando armadura melhor, vai se fortalecendo. Quando chega o momento de lutar com o chefão, aí às vezes ainda perde, né? Mas aí se fortalece mais, aí vence o chefão. Então, é praticamente isso o caminho da espiritualidade, um jogo que a gente joga no nosso interior. Então, vencer esses pecados é basicamente isso, vencer os pequenininhos para poder vencer o chefão. Só que isso na vida é um jogo da vida, né? Mestre Samael levou 30 anos para eliminar só os pecados da primeira parte da lua psicológica, metade deles. Claro que com algumas chaves é possível eliminar mais rápido. A gente tem uns vídeos aí, o corpo e o sangue de Cristo, o próprio Mestre Samael falou, eu venho falando também. O corpo e o sangue de Cristo, ele dá poderes para a Divina Mãe Kundalini. A gente tem um vídeo aí, vocês podem olhar no canal.
Ele dá poderes para a Divina Mãe que ela ganha forças muito grandes para eliminar os pecados que são os maiores. Então ela ganha forças extras e fica mais fácil de eliminar. E tem outras formas também, muitas outras formas. Aconselho vocês a verem todos os vídeos, que aqui a gente está falando muito por cima de tudo, né? Esse aqui seria um vídeo parte 2, porque tem o primeiro também, mais detalhado também. Esse aqui a gente está detalhando, falando de outras formas, né? E aí o mestre Rabolu, vendo essa dificuldade que o mestre Samael teve, que as pessoas estavam tendo, da eliminação do ego, então ele criou a ideia da morte em marcha. O que é a morte em marcha? É vocês se observarem durante todo o dia, a todo momento, e sempre que ver um eu manifestando, não é um ego, um eu é um pequeno pecadinho. Por exemplo, ó, um eu, ó, roer unha. Roer unha é um eu pequeno, não é grande. Aí pede eliminação. Quer ver um eu menor ainda? Roer unha quando sente ansiedade porque a companheira falou tal coisa. Ai, um cisco de tão pequeno. Qualquer pedido elimina ele. Quanto mais específico, mais fácil eliminar. Quanto mais geral, mais difícil eliminar, né? Então o mestre Rabolu, ele fez isso, né? Ah, sim, aí só terminando a história do Wister. O Wister ficava falando, ele quer eliminar o pecado capital da preguiça. Aí a Divina Mãe, coitada, ia lá no chefão gigante e jogava uma bolinha de energia nele. O chefão lá, pra ele, você imagina, um gigante, 60 metros de altura, você vai lá e joga pega uma agulha e fura assim nele. É o mesmo que uma muriçoca dando uma picadinha em nós. Você acha que vai matar uma muriçoca dando uma picadinha em nós? Não mata, né? E mesmo assim, a Wister se dedicou tanto, que fez tantos ataques, que mesmo assim ainda fez um furinho no ego, como se fosse uma casquinha. Quando a gente anda com uma casquinha, fica um buraquinho, né? Isso tudo, gente, eu via com a clarividência. Então é importante desenvolver a clarividência também. A gente tem aula aí só sobre a clarividência. Quem quiser desenvolver, mantra Isis. Canta todos os dias por 10 minutos por dia, desse jeito, que aí vai desenvolvendo a clarividência. Para poder ver esses egos dentro de vocês, que vocês vendo eles, aí fica mais fácil de vocês eliminar, né? Porque vocês têm que eliminar os egos sem ver eles. Vocês imaginam, vocês têm um revólver, que é a Divina Mãe, né? Divina Mãe, elimina esse ego. Aí atira o revólver. Só que vocês não vê o ego, não sabem onde ele está, não sabem o que ele está fazendo. Como é que vai eliminar uma coisa que você não vê? Aí sabe o que vocês têm que fazer, vocês que não vê o ego? Vocês têm que tatear no escuro para identificar ele. Aí quando vocês identificam, aí vocês atiram. Aí acerta. Que esse tatear é o quê? Ah, que hora que esse ego manifesta? Ó, que hora que esse ego manifesta? Ó, ele manifesta meio-dia. Ah, beleza. Então ele tá seria o equivalente a dizer isso assim, ele manifesta meio-dia. Então quer dizer que ele tá ali mais pro norte. Ah, ele manifesta ao meio-dia, sempre que tá todo mundo junto para comer. Opa, beleza. Ele tá pro norte ao grau 30. Divina Mãe elimina. Aí ela acerta. Então quem não tem clarividência, elimina o ego desse jeito. Tem que ficar tateando no escuro para tentar encontrar o ego por meio da compreensão para conseguir acertar ele. Que a Divina Mãe ela também não vê eles. E aí finalmente, né? Aí o Wister entendeu que ele estava pedindo para o ego errado e começou a falar: Divina Mãe, elimina o pecado capital da capivara, que está do meu lado. Aí começou a atacar aquele específico. Aí já facilitou, né? Aí conseguiu vencer. Sim? Pecado da capivara que está do meu lado direito. Perdão, valeu, Wister. Aí conseguiu eliminar. Levou... Você tinha 2 meses? Eu tinha 1 mês para fazer isso, eu só consegui na última semana. Ele teve 1 mês para fazer isso, 3 semanas ele passou errando o pedido. E passava quantas horas por noite pedindo? 1h30. 1h30, gente, por dia pedindo a eliminação. Ele conseguiu fazer um buraquinho no ego.
Tadinha da Divina Mãe, né? Quem joga RPG aí é que nem você pegar ali, catar no nível 1 e lá enfrentar um monstrão de nível 200. Ai, ai. Deu sorte que a Divina Mãe não foi atacada. Porque se ela fosse atacada, o que ia sobrar dela, né? Ela, para um ego desse daí, era o mesmo que um mosquito, né? Eu falo isso aqui para trazer um esclarecimento para vocês, porque eu já vi gnóstico dizendo que a Divina Mãe ela pode tudo, que ela é poderosa, que ela anda sobre as águas e faz cair, faz tremer a terra. Não é assim. Quando termina tudo é mesmo, né? Não, quando termina tudo, toda a obra, aí ela fica assim mesmo. No começo, a Divina Mãe de todos vocês é isso aqui, ó. É isso aqui, de quem está começando o trabalho. Olha o tamanho dela. É tipo uma fadinha, uma anãzinha. A Divina Mãe de quem terminou o trabalho é um gigante. Ela tem realmente um poder muito grande. Por isso que é importante levantar as Kundalini's, porque quando a pessoa ela vai levantando as Kundalini's, a Divina Mãe ó, vai crescendo e ficando maior. Aí vai ficando mais fácil dela lutar contra os egos, né? Vai tendo armas superiores, né? Então, voltando ao assunto do Mestre Rabolu, a forma que ele achou de facilitar o trabalho era observar durante o dia a dia os erros que iam se manifestando, esses pequenos detalhezinhos, né? Que aí o Mestre Samael, um dia ele falou assim, é verdade que o único que está morrendo é o Mestre Rabolu. De todos os discípulos dele, nenhum estava eliminando o ego, só o Mestre Rabolu. Por quê? Porque o Mestre Rabolu ia passar nos testes do plano espiritual. E aí quando ele chegava no plano espiritual, ele começava a falhar nos testes todos, voltava para o plano físico fracassando em todos os testes. Aí ele começou a se detalhar, eliminar esses pequenos pecadinhos, né? Aí, por exemplo, Divina Mãe, elimina esse pecado de ficar toda hora coçando a cabeça. Aí eu tô aqui assistindo, dando aula para vocês, tô aqui, ó, toda hora dançando. Divina Mãe, elimina esse pecado de ficar me mexendo toda hora. Deixa eu ver aqui outra... Aí eu paro e penso, nossa, eu tô falando tão bonito, né? Qual é esse pecado? Tô me achando demais. Do orgulho. Divina Mãe, elimina esse pecado do orgulho. Pensando no pecado que você acabou de ver, no eu que você acabou de ver. Que esses pequenininhos, quando você pede para a Divina Mãe, ela elimina eles tranquilos. Porque assim, a Divina Mãe é assim, né? Esses pecadinhos pequenininhos, eles são assim, ó, muito pequenininho. Então, para a Divina Mãe, dá uma pisadinha neles, ó, acabou o pecado. E aí sai do pecado uma pequena bolinha de consciência, com a essência junto, e entra na consciência de vocês. E aí a consciência de vocês, que é desse tamanho assim da cabeça, ela vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo, e vocês vão tendo cada vez mais consciência. E ela se expande sem sair da cabeça, isso que é o interessante. A consciência desses egos, desses eus causas, elas são consciências enormes, enormes. Da baleia, por exemplo, é uma consciência tão grande, mas tão grande, desses eus causas, que eu já eliminei, eles têm consciência tão grande que seriam mais de quarteirões, de tão grande que seria a bola de luz que ia fazer, da eliminação deles. Então é muita consciência que tem para a gente recuperar. A humanidade, no nível atual que ela está, ela tem 3% de consciência dela. 97% é desses pecados, desses egos. Eles têm o domínio sobre todas as pessoas e fazem de todos vocês marionetes. Eles movimentam o corpo de vocês do jeito que eles querem. Eles fazem vocês comer o que vocês querem, o que eles querem comer. Eles fazem você atrás de relacionamento que eles querem que vocês façam. Eles fazem vocês ficar sem relacionamento porque eles querem que faz. Eles fazem a humanidade de fantoche e faz gato de sapato de todo mundo. Enquanto vocês não tiverem o ego eliminado, vocês são fantoche na mão do ego. Na mão dos... Deixando bem claro que eu falo aqui ego, 7 pecados capitais, tá? Não tem nada a ver com a forma como o Freud usa a palavra ego, tá? O ego são os 7 pecados capitais, os eus causas são os pecados maiores, os eus são os pecados menores, e sempre são os 7 pecados capitais. Gula, inveja, orgulho, vamos falando todos, né? E aí o Mestre Rabolu falava isso. Aí quando eu, acho que os 26 anos, foi quando eu tive a minha primeira morte também. Também foi nesse mesmo aspecto de eliminar a pornografia, né? Eliminar a pornografia não, mas bem que podia, né? Eliminar do mundo, esse trem não tá servindo pra nada. Eu lutei, foi 4 anos para me ver livre da pornografia, né? Não conseguia me ver livre. Às vezes conseguia muito tempo, mas acabava tendo uma recaída. E aí com a morte em marcha,
quando eu li isso do Mestre Rabolu, aí aquela frase do Futurão lá do Bender, né? Ah, agora eu saquei, agora eu entendi, todas as peças se encaixaram, antes eu estava cego, agora eu estou enxergando, ah, agora tudo vai mudar. Essa é a frase, quando você está tentando compreender um ego, e aí fala assim, ah, agora eu entendi, agora eu saquei que é esse ego. Aí você pede a eliminação para a Divina Mãe que ele vai morrer. E, gente, sempre peçam. Esses egos maiores, eles têm que ser trabalhados 1 mês, 2 meses. Como vocês que são cegos, que não veem com a clarividência, vão saber se o ego morreu ou não? Quando você notar uma pequena melhora naquele comportamento. Por exemplo, ai, eu não estou querendo comer muito agora no almoço. Por quê? Eu sempre gostava de comer uns 3 pratos normalmente, agora eu não estou querendo mais. Só estou comendo um, estou sentindo saciado. Morreu. Nesse momento o ego vai ter morrido. Pode ter certeza que aquele ego da gula morreu. Só que aí dura pouco, né? Que aí loguinho é substituído por um outro ego da gula que também vai querer comer. E aí ele não vai querer comer 3, vai querer comer 6. Que aí quanto mais o ego vai sendo eliminado, mais bruto ele vai ficando. A baleia mesmo, vocês sabem como que a baleia abre a boca e engole tudo, né? Quando foi lutar com a baleia, o tubarão também. O tubarão, ele era um ego que quando comia, ele queria comer até vomitar, para vomitar e continuar comendo. Então, olha o nível desses egos de complicação. E vocês lembrem sempre de falar a frase, Divina Mãe, elimina esse ego. Assim que elimina o ego. Divina Mãe, elimina esse ego. Repetindo, Divina Mãe, elimina esse eu. Divina Mãe, elimina esse eu. Divina Mãe, elimina esse eu. Sempre pensando no eu, no pecado que você está vendo naquele momento. Tipo assim, tá na fila do banco, começa a ficar impaciência. Divina Mãe, elimina esse eu. Pensando na impaciência de estar na fila. Divina Mãe, elimina esse eu. Vou repetir de novo. Divina Mãe, elimina esse eu. Divina Mãe, elimina esse eu. Não falando mecanicamente sem saber que eu que você está falando. Na hora que você vê ele dentro de você. Na hora que você identificar um pecado dentro de você. Divina Mãe, elimina esse eu. Vou continuar repetindo. Divina Mãe, elimina esse eu. Divina Mãe, elimina esse eu. Para ver se entra na cabeça dos gnósticos como que elimina o ego. Aí eu estou falando isso porque aí eu falo para a pessoa como que tem que eliminar o ego. Aí a pessoa vai pedir para eliminar o ego e fala assim, Divina Mãe, elimina. Elimina o quê, meu Deus do céu? O eu. O pecado capital é o quê? Elimina aí, mãe. O quê? Aí, e as pessoas ficam trocando a frase, não precisa trocar a frase é essa. Divina Mãe, elimina esse eu. Aí quer melhorar a frase? Aí fala assim, olha, Divina Mãe, sobre esse eu compreendi que ele se manifesta em tal hora, de tal forma, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Divina Mãe, elimina esse eu. Aí ela elimina. Porque mesmo o causa, ele é um eu também, eu causa, né? Todos os pecados são eus. Então essa é a frase, Divina Mãe, elimina esse eu, tá? Eu, particularmente, falava, né? Divina Mãe, desintegra, aniquila esse pecado, né? Então tem algumas maneiras diferentes de falar. Alguns egos eu eliminei assim, Divina Mãe, elimina o pecado da medusa, do medo. Outra forma de dizer... Aí eu especificava mais quando eu queria um ataque mais bem elaborado, né? Divina Mãe, mira no chakra frontal do pecado do lobo da inveja. Elimina esse eu. Aí ela acertava exatamente no frontal do ego. Então tem outras formas. Divina Mãe, mira nas patas traseiras do pecado do tatu da cobiça. Aniquila, desintegra. Ela acertava nas patas do tatu. Aí depois que acertou na pata do tatu, o tatu se encarapuçava. Aí não tinha jeito mais de machucar ele. Mas vocês comecem por aí, tá? Divina Mãe, elimina esse eu. Sempre que vocês verem. Assim vocês vão estar começando a morrer. Vão participar daquilo que o Mestre Rabolu disse que era a morte em marcha. Porque durante todo o dia vocês estão eliminando pecados, né? Aí o que aconteceu foi que o Mestre Rabolu ensinou essa técnica e meio que ele acabou desprezando a técnica que o Mestre Samael utilizou, que era o quê? Meditar todos os dias até encontrar o pecado, compreender o pecado e depois pedir a eliminação, né? Ele acabou meio que desprezando, com a perdão da palavra, tá, gente?
E aí sim, já estava mais velhinho, aí ele fez uma retratação, falando que as pessoas estavam perguntando para ele como que morria, que elas não estavam morrendo. Aí ele falou da morte em marcha e ainda deixou acrescentado isso, da meditação, que também é importante. Então, como que eu fazia? Ia fazendo a morte em marcha, eliminando os pequenos eus, e assim, sozinho, consegui liberar 1% de consciência em 3 anos de trabalho. Já casado, usando a magia, usando uma grande esfera de energia, de poder, que eu lançava nos egos, usando os estigmas de Cristo, levei uns 3 anos para eliminar esses eus causa tudo. Com um trabalho junto também com o corpo e o sangue de Cristo, com a hóstia consagrada. Que o mestre Samael, ele fala... Gente, eu não lembro qual que é o livro, tá? Mas ele tem um livro que ele fala aí. É um que ele está falando, acho que é a respeito de Jesus. Não me recordo do livro, tá? Mas ele fala também sobre a hóstia, né? Aí vocês seguem o vídeo aí, que aí facilita para vocês também. Se a pessoa ela não eliminar nenhum ego, mas está comungando a hóstia consagrada toda semana, uma vez por dia, ou do que seja, ela começa a encher o espírito dela do Espírito Santo. Mesmo ela não eliminando o ego, ela atinge uma pureza. Quando morrer, ela já vai para um nível superior de Deus, para um dos céus de Deus. Pelo menos o nirvana ela ganha. Então nós temos alunos aí que não sabem pedir eliminação do ego, acha que sabe, acha que já eliminou toda a inveja, acha que já eliminou tudo, né, meu amigo? Mas não eliminou um ou outro, sem querer, mas está comungando o corpo e o sangue de Cristo. E está sempre fazendo isso. E por esse feito que ela está fazendo, ela está se enchendo do Espírito Santo. Como se fosse um copo. As pernas dela, do pé até o joelho, já estão com uma luz branca brilhante. Aí ela, continuando comungando, uma hora vai encher todo o espírito dela. Então, outra forma aí para vocês se salvarem. Vocês que não estão dando conta de eliminar o ego, tá? Outra chave de salvação. Continuando aqui, falei os da gula. Vocês anotam isso aí. Os da luxúria, os eus causa, gato, cachorro, coelho, tartaruga, cabra, general, camaleão, da ira, touro da ira, tigre da ira, lagarto da ira, rinoceronte da ira, furão da ira, dragão da ira, general. Próximo. Falar por cima assim, do que é cada pecado, que fica mais fácil de vocês identificar, né? Gula todo mundo sabe, né, gente? Vontade de comer além do que você precisa. Só um prato de comida já sacia, para que comer 3, 4? Não precisa, né? 2. Já tá cheio, para que quer comer mais? Essa é a gula. Tem a gula intelectual também, de ficar querendo ler demais, de se achar... querer devorar livros, né? Devorar séries, maratonar séries, isso é coisa da gula. Então, sempre que você vê essa linha de pensamento, você já identifica que é um eu da gula, ele fala, Divina Mãe, elimina esse eu. Pecado da ira. Ira também é fácil, todo mundo sabe o que é ira, né? Ficar com raiva nas situações, ficar ansioso, estou dando aula aqui, estou tremendo o pé sem parar. É um dos pecados da ira, ansiedade. Roer unha, uns pecados da ansiedade, da ira também. Ficar com raiva, xingar os outros, querer bater em alguém, querer xingar, ofender alguém também, tudo isso é pecado da ira. Não ficar... O profundo significado da ira é não se sentir satisfeito quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Esse é o profundo significado da ira. Engraçado, né? Porque, por exemplo, eu quero que essa bolsa fique aqui. Aí ela fica de cá. Aí eu, não, mas eu quero que ela fique aqui. Aí a pessoa põe ela de cá. Não, eu quero que ela fique aqui. Põe de cá. Deu 3 vezes? Põe aqui.
põe aqui, já falei pra você colocar essa bolsa aqui. É sempre assim. Você quer encontrar a chave para trancar sua casa, não encontra a chave, procura a chave, não encontra a chave, procura a chave, não encontra a chave. Começa a ficar irado. Então sempre que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a ira ela se manifesta. Essa raiva, essa forma de gritar, de falar alto. Então sempre que vocês vêem esse tipo de comportamento manifestando, Divina Mãe elimina esse eu da ira. E aí observa os aspectos. Eu fico com raiva sempre que eu não encontro a chave. Esse é um ego, um dos eus da agulha. Aí, para fazer que nem o Mestre Maia falou, senta um pouco, não precisa ser 1 hora, 2, fica ali 5 minutinhos e aí começa a imaginar. Começa a imaginar esse pecado que aparece sempre de ficar com raiva. Por exemplo, sempre que a sua filha está gritando demais, começa a observar. Começa a ver que imagem que vem na sua cabeça. Era assim que eu fazia, só que eu tenho clarividência. Aí começava a ver qual imagem que aparecia na minha cabeça. Usando a imaginação. Para o sábio, imaginar é ver. A imaginação. Aí eu ficava imaginando... Opa, um touro. Achei o pecado. É um touro, é um touro. E aí começava a eliminar isso. Não fiquem com dúvida, gente. A primeira imagem que aparecer na cabeça. Apareceu um touro, mas eu não acho que é um touro. Deve ser um avestruz. Primeira imagem que aparecer na cabeça, começa a eliminar aquele ego. Sabe por quê? Porque mesmo que não seja aquele da chave, é um outro, que é o que está apresentando mais. Pode ser de um outro aspecto da ira. Então essa é a ira. Fecha a porta aí, por favor. Barulheiro. Então esses são os pecados da ira. Falar um pouco agora do orgulho. O orgulho. O orgulho é um dos pecados que mais dá prazer para essa humanidade. A palavra mais profunda do orgulho, para vocês saberem o significado dele, é o mais. Mas eu sou mais que ele. Eu sou melhor que ele por causa disso. Meu trabalho é melhor. Eu sento numa posição melhor. A minha hierarquia é melhor. Eu sou melhor por causa disso. Eu sou mais por causa disso. Eu tenho mais dinheiro. Sempre nessa linha. Sempre que se sentir superior a outra pessoa é o orgulho. Porque a humildade, quando a pessoa ela tem humildade, não tem orgulho, ela não fica se achando mais importante do que ninguém. Ela só é aquilo que ela é. Assim que é uma pessoa humilde. Quando morre o orgulho, nasce a humildade. Então essas características do orgulho. Sempre que vê esse tipo de pensamento na cabeça de vocês, vocês pedem a eliminação. Divina Mãe, elimina esse eu. Vamos dizer assim, nossa, eu estou falando tão bonito, eu falo mais bonito que eles. Aí se eu observar, qual que é esse? É da cobiça? Não, eu sou mais que ele, não é da cobiça. É da inveja? Não. Da gula? Também não. Do orgulho? Do orgulho. Divina Mãe, elimina esse eu do orgulho. Pronto. Aí vai eliminar esse aspecto de ficar achando que sabe mais que sabem mais que os outros, que pensa, que fala mais bonito que os outros. Então esse é o orgulho. Os pecados do orgulho são rinoceronte, canguru, leopardo, gorila, arpia e o general leão. Gente, eles são animais que estão dentro de nós, mas eles são animais demoníacos, tá? Eles não são animais que nem a gente tem aqui. O leão, vou descrever ele. Ele tem um rabo cheio de espeto para todos os lados, de cor vermelha, parecendo um rabo de uma quimera. As patas dele têm garras enormes assim, de sei lá quantos centímetros. Todas as patas dele são verdes. O corpo dele é preto, a juba vermelha e os olhos vermelhos de demônio. É um demônio leão. Assim são os egos, né, de nós. Eles têm chifre saindo para todo lado, eles são tudo esquisitos. Tem alguns que são mais normal, aqui esse rato, por exemplo, não tem nenhum chifre, nem nada, mas a cor é vermelha. São os demônios vermelhos de Sete, né, do Antigo Egito. Pecados da cobiça. A cobiça, ela é a vontade de pegar para si o que é do outro. E ela também é a vontade de ter sempre mais. O orgulho é de pensar que é mais que os outros. A cobiça é de querer ter sempre mais. Tem até uma música que fala: eu quero tudo, não importa a circunstância, porque eu represento o pecado da ganância.
quero ter tudo, sempre mais. Já tenho um carro, já tenho uma casa, já tenho uma esposa, já tenho filho, já tenho um trabalho. Ah, mas eu quero um trabalho melhor. Ah, eu quero um carro melhor, eu quero uma cama melhor, eu quero isso melhor, eu quero isso. E olha o tanto de coisa que já tem, mas ainda sempre quer a mais. Todo mundo tem um pai. Se não tem um pai, tem uma mãe. Se não tem uma mãe, tem alguém importante que criou, né? Se não tem um veículo do ano que quer, tem algum veículo, né? Se não tem uma moto, tem uma bicicleta. Mas a cobiça quer a moto. Aí depois que tem a moto, aí a cobiça quer um carro. A cobiça não, é a preguiça. É a preguiça? O Mister disse que não é a cobiça, não é a preguiça que quer a moto. Aí também, ó, as relações entre os pecados, viu? A cobiça quer uma coisa melhor, maior, e a preguiça quer evitar facilidade, evitar o movimento, né? Claro que tem o lado da saúde também, que é importante, né? Não dá pra ficar andando de bicicleta pra sempre, né? Mas então a cobiça ela tem isso, de querer sempre ter mais. E a cobiça ela tem as pequenas manifestações até as grandes. Uma pequena manifestação, até que o Messábulo dizia, né? Ele ia aplicar uma prova nele da honestidade. Aí ele viu uma moeda na rua, 5 centavos, né? Ou 5 bolívares, não sei como é que chama. Aí pegava, perdia a prova. Porque não foi honesto, roubou. Pegou um dinheiro que estava jogado na rua, perdido, mas roubou. Porque aquele dinheiro tinha um dono, não era dele. E aí, pelo menos aqui no Brasil, nas nossas próprias leis brasileiras, encontrar dinheiro na rua e pegar para si é crime, tá, gente? E perante a fraternidade branca também é crime também. Então, ele dizia assim, né? Por causa de 5 cents, vou perder uma prova da grande fraternidade branca. 5 cents, o que vale 5 cents? Pelo menos se fosse um R$100, né? Era super cadência. Essas coisinhas bobas, botou uma caneta aqui no bolso da camisa e foi saindo e esqueceu de pagar a caneta. Perdeu a prova. É um eu da cobiça também. Então são essas coisas pequenas. Eu tinha um comportamento engraçado que era ficar pensando como se eu fosse um bandido. Por exemplo, entrava lá no supermercado que tinha as cancelas de abrir e fechar e ficava pensando, como é que poderia entrar aqui e roubar o carro e sair sem ninguém ver? Pensamento da cobiça. E eu tinha essa brincadeira de ficar pensando como poderia roubar uma... Não que eu roubasse, que não foi da minha personalidade ser ladrão essa vida. Graças a Deus, tive uma boa educação. A não ser umas moedinhas, né, quando era criança. Mas eu tinha esse comportamento de ficar pensando formas que eu poderia roubar aquele lugar que ele estaria desprotegido. O que é isso? É um pecado da cobiça que tinha dentro de mim, um demônio da cobiça que tinha dentro de mim. Então eu eliminei ele. Aí soma aquele comportamento. Hoje em dia eu não tenho esse tipo de pensamento. Hoje em dia o pensamento é parecido, mas ele mudou o sentido. Que é tipo assim, onde que esse lugar não está seguro, que precisaria ser seguro? Mudou o sentido, né? Aí no outro era ficar procurando brecha que um bandido poderia roubar, né? E aí esses são os pecados da cobiça. Sempre que vê esse tipo de pensamento, Divina Mãe, elimina esse eu. Pecados da cobiça. Os eus causam rato, tatu. Não, isso aqui é tatu? Tatu. Guepardo da cobiça. Guaxinim da cobiça. Esses são todos os subgenerais. Vocês podem ver que eles são tudo roedores, né? Você já viu como, como os ratos são bandidos? Guaxinim também é bandido também. O próprio animal já age dessa forma. Aqui, ó, para vocês verem como que eles são demoníacos. O guaxinim, ele tem uma cauda enorme, muito grande, e no topo da cauda dele ele tem uma bola gigante, como se fosse aquelas bolas de demolição, e dessa bola sai um grande chifre, um grande alfinete. E tem um alfinete saindo da ponta do nariz, um chifre saindo da ponta do nariz, ó, um demônio guaxinim, de cor amarela. Porco espinho, da cobiça, subgeneral também. E cada um deles com os poderes deles. Ariranha da cobiça, general. Esses são os pecados da cobiça. Pecado da preguiça. Os pecados da preguiça é vontade de não fazer nada. É isso. Tem que lavar a louça. Amanhã. Amanhã eu lavo. Eu tenho que estudar hoje. Nem. Depois eu estudo. Não, amanhã eu estudo. Não, amanhã eu estudo. Aí chega amanhã.
Aí não estuda. Aí chega depois de amanhã, não estuda, chegou o concurso público, não estudou nada. É reprovado, né? Chegou a hora da prova na faculdade, não passa. Chegou a hora de entregar o trabalho, não fez nenhuma placa. Isso tudo aí é pecado da preguiça. Os trabalhos de concurso público são especialistas nisso daí, né? Se você pode entregar o trabalho em uma semana, você gasta 3 meses, porque tem que ir devagar, né? Já vi isso acontecendo várias vezes. Então, a preguiça ela é essa adiação para amanhã. Por que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã, né? Esse é a frase profundo significado da preguiça, né? E aí tem a relação dela com a gula também. Por exemplo, a pessoa come demais e depois não faz mais nada. Como não dá conta de trabalhar, só fica deitado, né? Já dá o soninho da tarde, dorme também. Isso é tudo pecado da preguiça. Todo esse pecado que eu estou falando, gente, é meu, eram pecados meus, mas são pecados de vocês também. Porque são os mesmos pecados que a gente tem dentro uns dos outros, né? Todos nós temos os mesmos pecados. No geral, tá? No geral são os mesmos pecados. Vamos dizer assim, 99,999% da humanidade são os mesmos pecados. Sempre. Claro que a gente está aqui nesse planeta, tem várias pessoas que vieram de outros mundos, né? Aí às vezes tem algumas pessoas que os egos são um pouco diferentes, tá? Aí vocês não vão pensar, mas os meus egos são especiais, são diferentes dos outros. O orgulho. Olha como é que o orgulho é. Ele usa o próprio orgulho para dizer que ele é orgulhoso dele mesmo. Cara, nossa, é uma doideira. Aí, com isso, vocês entendem de por que tem hora que a gente somos todos contraditórios no mesmo momento. Quer comer, quer dormir, quer andar, quer tomar banho, quer assistir TV. São uma legião de egos, cada um falando uma coisa, cada um tendo uma vontade diferente da do outro. E enquanto não eliminar todos eles, vocês não vão ter uma vontade única. E é diferente, gente, é diferente. Você se sentir vazio de ego e se sentir cheio de ego. O Wister está aí para falar, já teve a experiência, né? De não ter ego nenhum. Eu fiz essa experiência com ele, tirei todos os egos dele para ver como que ele se sentia. Se sentiu super bem, né? Com certeza, leve. Hã? Leve, livre, como... Leve, livre. Tive mais consciência. Com mais consciência. Mais controle do que eu sou e do que eu preciso fazer. Mais controle do que ele era e do que ele precisava fazer. Rapaz, e aí na hora que botou os egos tudo de volta, o que você sentiu? Tristeza. Sentiu tristeza. Controle pesado. Se sentiu pesado. Rapaz, mas isso acontece, porque a baleia mesmo, quando eu eliminei ela, recebi a consciência, eu senti como se meu corpo estivesse fazendo assim, ó. Como se eu estivesse decolando com a consciência. Aí teve um acontecimento que meus egos foram devolvidos, que eu estava eliminando eles rápido demais, não era para eliminar tão rápido assim, né? Tinha que eliminar mais devagar, eles me devolveram alguns egos. Aí quando minha consciência foi presa de novo na baleia, eu senti como se eu tivesse feito assim, ó, puff, como se eu tivesse dado uma queda de consciência assim enorme. E gente, você sente isso no corpo, sabe? Sente no corpo, é um negócio assim absurdo. Então, quando sai um ego dentro da pessoa, se ela tiver uma sensibilidade, é possível sentir isso, tá? Se tiver a pineal bem desenvolvida, né? Então, os pecados da preguiça. Elefante, urso. Você vê que é todos os animais preguiçosos mesmo na natureza, né? Capivara. Olha só, elefante só fica afundado lá, né? Quase não se mexe, devagarzinho. Urso inverna 6 meses só dormindo. Capivara só uma olhada lá na água o tempo inteirinho. Polvo. Salamandra da preguiça. E por fim, o general dragão da preguiça. Parece aquele dragão chinês. Aí são as exceções da regra, né? Não são animais que a gente tem assim no nosso dia a dia, né? Mas tem egos dragões também, existe. E são os mais fortes. Então esses são os pecados da preguiça. E agora o 7º pecado, o pecado da inveja. A inveja é o pecado que ninguém tem, né? Ninguém tem, mas todo mundo recebe, né? Porque nenhum invejoso diz que é invejoso. Mas todo mundo diz assim, e ele me inveja por causa disso e disso. Isso é bonito, né? Ser invejado. É bonito ser invejado pelos outros. Agora, invejar o outro é uma vergonha.
O pecado da inveja, ele se manifesta como uma tristeza profunda pela conquista dos outros. Todo mundo, tem até o ditado, né? Todo mundo quer ver o outro bem, só não melhor que a gente. Então, por exemplo, eu ganho tanto de salário, aí eu quero que uma outra pessoa consiga um emprego também, para ela ficar boa também de salário. Só que aí se ela começa a ganhar um salário melhor que o meu, aí opa, aí a pessoa começa a sentir uma tristeza em si pela conquista do outro. Isso é inveja. E é um perigo. É um perigo. Se vocês verem que a inveja está manifestando em vocês, Divina Mãe, elimina esse eu. Divina Mãe, elimina esse pecado da inveja. Que é para esse sentimento ele não atacar a pessoa. Porque essa palavra inveja, ela significa a visão que seca. Então a pessoa olha para uma planta e fala: nossa, que planta mais bonita! Eu estou exaltando assim a voz para brincar, mas é bem assim que o invejoso olha. O que acontece com a planta? Morre, né? Seca na hora. Teve um amigo meu que a planta secou, morreu. Ele tirou a terra, tirou um pouco da terra, jogou fora, plantou outra planta, a planta morreu. Aí ele tirou toda a terra do vaso, pôs uma terra nova, plantou a planta morreu. Aí ele plantou fora do vaso e a planta cresceu. Então, olha só, a inveja foi tão grande que contaminou a terra, contaminou o vaso, matou a planta. E eu falo por experiência própria, não querendo me exaltar, mas eu já fui atingido por inveja, não foi brincadeira. Eu e minha mulher, a gente foi atingido por inveja que nosso corpo coçava todinho. A gente passou meses com todo o corpo coçando sem parar, até descobrir o que era que estava acontecendo por causa de inveja. Fora as magias negras que o povo tenta fazer toda hora, macumba, o povo é doido, véio. Só porque tá dando ensinamento de luz, merece ganhar maconha. Macumba. Ai. Esses ensinos, gente, é pra gente voltar para Deus. É por isso que a gente tá aqui, né? Para eliminar esses pecados de nós, voltar para Deus, ter consciência, parar de fazer coisa errada. Todo mundo quer parar de fazer coisa errada, mas ninguém quer pedir eliminação. Olha o que é mais fácil durante o dia ficar assim: Divina Mãe, elimina esse eu. Sempre que vê um pecadinho, isso é fácil, não é difícil. Difícil é lembrar de pedir. Que às vezes você se identifica no dia a dia e não lembra de nada. Tá lá trabalhando, fala: e aí, Mister, bom dia. E aí, tá eliminando os ego. Mister, acorda. Ah, sim. Ah, Divina Mãe, elimina esse ego. A gente tem que estar acordado no plano físico para eliminar os egos, né? E aí vocês vão ter até sonhos que vocês estão eliminando os egos também em sonhos. Essas coisas acontecem, né? E a inveja, ela também é uma forma também acaba sendo uma evolução da sociedade, porque aí você tem um carrinho, tá feliz com ele, né? Vamos dizer que a cobiça deixou você com o carro. Aí passa do seu lado um cara com aquele carrão, aí você olha aquele carrão, já sente uma tristeza, aí olha pro seu carro, esse carro meu é tão ruim, aí olha o outro, né? Aí já quer trabalhar para ter um carro melhor que nem aquele do outro. E é assim nossa sociedade caminha. Sempre estamos invejando as conquistas dos outros e pela essa inveja motivando a nós mesmos a melhorarmos a nós materialmente, porque espiritualmente não tem evolução nenhuma isso aí, né? Mas assim, por causa disso a gente tem boa parte da tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, às vezes a pessoa nem quer fazer nada, só quer o do outro. Só que o quê? Só quer o do outro. Do outro, né? Tem esse lado da inveja também. Não quer fazer nada, só fica invejando a outra pessoa. Rapaz, esse tipo de pessoa aí, cara, é melhor a gente não ter nem perto, viu? Aquele tipo de mulher que é falsa. Perto da amiguinha, vira as costas falando mal. Nossa senhora, maledicência faz um mal. Ela não é um dos 7 pecados capitais, a maledicência. Mas ela dá um trabalho. Onde tem maledicência não nasce nada. Então os pecados da inveja são: lobo da inveja, ornitorrinco da inveja. Chique esse, né? Papagaio da inveja. Você pode ver que é tudo animais assim medíocres, né? Nenhum deles é realmente grande assim. Olha só. O lobo. Até que o lobo é um animal melhor, mas bem que ele poderia ser um leão, né?
Ornitorrinco, bicho feio, anda de 4 patas, parece um pato, não é nada. Não... Claro que vai almejar, invejar alguém de ser melhor. Um papagaio, papagaio vai invejar ser um falcão, uma águia. Um morcego. Morcego é o animal mais horroroso, fica preso dentro da... Ninguém gosta de morcego. Vai invejar ser um animal melhor. Gambá. Olha só, gente, só os animais assim feios, né? E por fim, esquilo, o general. Então, gente, ué, cadê o esquilo? Ixi, ai, perdi o esquilo. Ué, ah, tá aqui. Oxe, não, mas ele pulou de lugar. Ah, não, tá certo. Perdão, tá, gente? Esse livro que eu estou escrevendo ele. E por fim, o esquilo da inveja. Então, esses são os 7 pecados capitais. Aí, sempre que vocês verem esses aspectos de pensamento, observam pelos seus pensamentos. Sempre que você tiver um pensamento, vamos brincar lá, vai, vou ter um pensamento aqui. Ai, bem que eu podia comer mais um pouquinho. É do orgulho? Qual que é esse? Gula. Divina Mãe, elimina esse eu. Vamos ver outro. Nossa, eu quero um carrão daquele também. E aí? Inveja. Ih, errou. Qual que é? Eu quero aquele carro pra mim. Cobiça. Hã? Cobiça. Cobiça. Porque do jeito que você falou. Eu fiz isso de propósito para ficar aparecendo entre os dois, que os dois eles são irmãos ali, a cobiça e a inveja. Agora, por exemplo, eu quero o carro dele pra mim. Inveja. Mais ou menos assim, tá? A cobiça, ela quer qualquer coisa, não se importa. A inveja, ela vê a pessoa e quer aquilo da pessoa para ela. Por exemplo, eu tenho um relacionamento legal, a pessoa pode querer ter um relacionamento igual eu, um relacionamento bom, harmonioso também, né? Agora não, eu quero aquele relacionamento. É inveja, como já aconteceu com a gente, né? Vamos ver um outro aqui. Eu já falei que não é pra você fazer assim. Ira. Então, aí esse é o Divina Mãe, elimina esse eu da ira. Então assim, gente, espero que tenha ficado mais claro, um pouco mais claro de como elimina o ego. É assim que vocês vão pedindo a eliminação dos egos, dia a dia. Com a hóstia, vocês fazem a hóstia, comunga ela. Divina Mãe, usando a energia da hóstia, elimina esse eu. Aí ela vai com poder total para eliminar eles. E elimina eles muito mais fácil, né? Então esse é o primeiro passo, é o caminho inicial que todo gnóstico tem que dar, da eliminação dos pecados, da morte dos pecados, é assim que funciona, tá? A forma nova que eu trouxe para eliminar os egos, tem essa, né, da hóstia, tem. Eu vou falar assim só para vocês saberem que existe, porque não tem jeito de ensinar tudo aqui, né? A esfera crítica, que está narrada no meu primeiro livro, Aprendiz de Mago, está aqui nesse canal também, que é o quê? Quando vocês recebem uma iniciação, aí vocês podem usar os estigmas de Cristo para fazer uma esfera de energia. Fazendo essa esfera de energia, quando você pede a eliminação para a Divina Mãe, aí essa esfera de energia se choca com o pecado, e a Divina Mãe, que fazia um golpezinho desse tamanho, ela faz um golpe gigante, e assim vai eliminando os pecados muito mais fácil. Por isso que enquanto o Mestre Amaral gastou 30 anos ele fazendo golpezinhos assim, eu fazendo golpes gigantes, gastei 3. Claro que a consciência vai ser sempre de mais qualidade, quem estuda mais é pecado, né? Mas como eu já tinha feito esse trabalho 7 vezes, né? Então teve um desconto aí pra mim também, né? E também porque eu estou cumprindo missão, né? A pessoa que está cumprindo missão, a exigência é menor do que uma pessoa que está fazendo pela primeira vez o trabalho, nunca fez, né? É como se eu estivesse escrevendo esse mesmo TCC, trabalho de conclusão de curso, pela 7ª vez. Então eu já sei todos os pontos, que é mais fácil, que é mais difícil. Existe a alquimia do coração para decomposição. É um golpe do coração que quando ele acerta o ego, ele começa a desintegrar o ego e ele vai se desmanchando. Extremamente poderoso. Tem que ter uma iniciação, tem que ter um lugar certo. Existe também a água benta. Essa eu não vou ensinar, porque ela precisa ter clarividência para usar.
Mas com a água benta, vocês poderiam até se purificar com um copo. Incrível, né? Eliminar todos os egos de uma vez com um copo de água benta. Só que tem que saber fazer, tem que saber pedir, tem que ter grau, tem que ter um monte de coisa e Deus não permite. Então, Deus não permite que todos os egos sejam eliminados de uma vez só da humanidade, porque a pessoa está forjando exércitos. Então, quando vocês aprendem a lutar com os demônios que estão dentro de vocês, vocês vão aprendendo a lutar com os demônios exteriores, para quando chegar na guerra dos céus entre Deus e o demônio, vocês serem parte dos exércitos de Deus, sabendo lutar contra os demônios. Então, por isso que não pode simplesmente pegar os egos do Easter aqui e exterminar com eles e deixar ele santo. Por quê? Porque ele não vai saber nem como lutar contra os exércitos das trevas, nem nada disso. Então, tem essas coisas aí também. Então, tem essas outras formas que eu estou ensinando, tem tudo na Flor de Lis. Quem quiser receber esse tipo de iniciação, tem que ter uma dedicação, tem que ter eliminação de ego, tem que ter prática de arcano, tem que estar afinado com uma moral boa, não pode estar bebendo, não pode estar fumando. Se beber, os egos que foram eliminados ressuscitam, tá? Qualquer tipo de bebida alcoólica, vinho, cachaça, cerveja. Se usar droga, maconha, o ego ressuscita, não morre. Qualquer tipo de droga que usar, o ego não morre. Ainda ressuscita, ainda fortalece, ainda fica feliz sorrindo. Se vocês quiserem deixar os egos de vocês felizes e bem fortes, robustos, é só ficar usando droga. Que aí vocês vão morrer e vão direto para o inferno. Que é o lugar de purgação para esses pecados morrerem, né? Basicamente é isso, né? Tem que ter os méritos e quando você elimina o ego, aí você pode finalmente voltar até Deus. Deixem um like, se inscreve no canal aí. Esse vídeo aqui é especial para você, tá, Gilberto? Fica aí a homenagem, continua lutando aí que você chega lá, tá, cara? E para todos os gnósticos, a luta, gente, a luta. Vamos eliminar esses egos, vamos seguir. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo, eu passo o WhatsApp, estou aqui para ajudar vocês a verem os egos, até com a própria clarividência, ver a distância, falo pelo menos um ego para vocês terem uma noção de como ele é, para vocês irem eliminando e conseguir. Eu estou encarnado nesse momento, nessa humanidade, para auxiliar a humanidade a evoluir espiritualmente, eliminar o ego em mandato da grande fraternidade branca. Fiquem com Deus, não usem drogas. Namastê.